no trimestre passado no trimestre passado nós estudamos, e você percebeu que Jesus, ele era um homem de oração. Ele não o sol não pegava ele na cama, né, o sol não pegava ele na cama, não, ele sempre estava orando antes de começar qualquer dia dele. Quando ele sabia que tinha um dia mais complicado ainda, ele fazia vigílias de oração, se não, quando ele passava a madrugada inteira em oração. E os discípulos perceberam a vida de Jesus, o que ele faz, o que ele prega, os milagres que acontecem com ele, está intimamente ligado à sua vida de oração. É uma coisa que não tem como dissociar, está intimamente ligado, né? E por isso, talvez, que os discípulos perguntaram para Jesus e pediram para que Jesus pudesse ensinar eles a orar. E aí Jesus vai e ensina a oração do Pai Nosso, como nós lemos aqui rapidamente. E aí, depois que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é um modelo importante de oração, não é para ser repetida né, palavra por palavra, mas aqui é a essência da oração. Depois Jesus vai ensinar a importância de eu e você perseverarmos na oração, que é o que acontece a partir do versículo 5, quando ele diz assim, ó: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo. Só um instantinho, passou aqui a página, só um instantinho. Cadê? O vento bateu aqui e saiu. Desculpe isso. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhes dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Aqui, Jesus ele está ensinando, ele está se aprofundando a necessidade de perseverar na oração. E ele usa essa parábola de que a maioria conhece como do amigo importuno, que recebe visitantes, e ao receber visitantes, ele não tem nada para dar para esses amigos, para esses visitantes, e vai incomodar o seu amigo ao lado, né, o seu vizinho. Nesse caso aqui, né, Jesus faz essa comparação que o amigo é como se fosse o próprio Deus, né, que está sendo incomodado nesse bom sentido. E aí, justamente pela perseverança da sua oração, pela perseverança ali dele estar incomodando no bom sentido, ele vai receber aquilo que ele precisa. Escute bem, Jesus aqui ele está funilando a sua mensagem. Ele quer chegar num ponto central. Ele ensina o modelo base da oração, depois ele está ensinando a necessidade da perseverança em oração, e agora ele vai aprofundar mais ainda. Eu queria ler aqui com vocês no versículo 9, que diz o seguinte, ó: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, ou boas coisas, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha que interessante, queridos. Jesus aqui agora chegou no ponto central. Ele ensina o modelo base de oração, depois ele ensina a necessidade de perseverar na oração, que ele usa essa parábola do amigo importuno, e depois ele aprofunda mais ainda, usando esse verbo, né, o verbo buscar, de 3 formas diferentes, né, pelo menos com as variações, na verdade, que chega a 10 formas diferentes, que é buscar, bater e pedir. Você deve buscar, bater e pedir, aí ele vai aprofundar, ele vai afunilar, perdão, o Espírito Santo. Gente, isso aqui é interessante demais e importante para mim e para você.
É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: você precisa buscar, você precisa orar, você precisa fazer muita coisa na oração. Só que o principal da sua oração, o principal para todos nós nesses últimos dias que estamos vivendo, nós temos que pedir, buscar, bater. Com outras palavras, você precisa perseverar, você precisa insistir muito e você precisa, né, dar toda a sua força perdão, a sua principal força e atenção em buscar uma coisa: o Espírito Santo de Deus. Queridos, é o seguinte, tudo aquilo que é importante para Deus, o inimigo ele vai procurar uma forma, um meio de distorcer. Nós chamamos isso em teologia de contrafação. O que que é uma contrafação? É algo que parece, mas não é. Se você for ver ao longo da história, esse é o principal meio que o inimigo usou para enganar as pessoas, né? Quando a igreja estava crescendo com toda a sua força, guiada justamente pelo Espírito Santo após o Pentecoste, o inimigo foi lá e ele criou, com outras palavras, uma outra igreja, que parecia, mas não era. Que justamente a partir disso, o reino de Deus passou agora a ser enfraquecido naquele momento aqui nesse mundo, através de uma igreja que era, mas na verdade não era. Parecia, mas não era, né? E assim é ao longo da história. Se Deus ele tem o seu dia sagrado, o inimigo cria o dele para justamente confundir as pessoas. E a mesma coisa eu posso dizer, queridos, em relação à busca do Espírito Santo. Você percebe que muitas pessoas falam sobre o Espírito Santo, muitas pessoas comentam sobre o Espírito Santo, especialmente você vê isso nas igrejas pentecostais, né? Mas ele não é buscado lá fora da maneira correta. Nós, às vezes, especialmente há anos atrás, vários adventistas tinham até dificuldade de falar sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque justamente para não por medo de se parecer com algo em relação aos pentecostais, que com todo respeito, aquilo lá não é manifestação do Espírito Santo. Não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com gritaria, não tem nada a ver com pular, não tem nada a ver com você se manifestar daquela maneira. Já já nós vamos ver na prática, dentro da palavra de Deus, o que que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Então, Jesus aqui, ele trabalha esses aspectos. Ele primeiro ensina a base da oração e a necessidade de você perseverar. Ouça bem, naquela época, você sabe que as casas tinham suas diferenças do que é hoje, né? Então, as portas naquela época eram muito pesadas. Então, quando a pessoa ia deitar, dificilmente ela se levantava novamente, a não ser se fosse por uma necessidade muito grande, porque a porta era pesada. Então, para isso, ela tinha que acordar seus filhos, o homem, nesse caso, tinha que acordar seus filhos, ou alguém ali para ajudar a abrir aquela porta da casa. E é por isso que Jesus usa esse cenário que era comum para eles entender, para dizer o quê? Olha, naquela época, quando um pai de família deitava, é difícil ele se levantar. Mas, mesmo assim, se você insistir, se você perseverar, você vai ter tudo aquilo que você precisa. É isso que é a parábola do amigo importuno, nesse bom sentido, e nesse caso, eu e você temos que ser o amigo importuno de Deus. Deus está falando isso de propósito. Se existe uma coisa que Deus quer ouvir da sua parte, meu querido, é que você venha me importunar para buscar o Espírito Santo. Eu te faço a pergunta, você tem importunado ele? E depois ele usa esse verbo, né, pedir, buscar, trazer, perdão, pedir, buscar, e você ali procurar de uma maneira até de ele faz uma mesclagem, né, com esses verbos para dizer o quê? Você tem insistido em buscar o Espírito Santo? Isso faz parte da sua vida. Olha, a obra de santificação e de consagração é uma obra que mexe com vários aspectos. Mas nesse momento da história que estamos vivendo, nós não podemos negociar isso. Eu e você precisamos buscar o Espírito Santo diariamente. Nós temos que insistir para com Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu estou com muita vontade de dar o Espírito Santo para você.
O maior dom que o céu pode te dar nesse mundo aqui, querido, se chama o Espírito Santo de Deus. Esse é o maior dom. Mas ele está dizendo o seguinte: eu estou com muita vontade de dar ele para você, mas eu só vou dar para aqueles que insistem. Eu não vou dar para você de qualquer jeito. Você precisa perseverar e buscar o Espírito Santo. Aí você pode se perguntar: e por que ele faz isso? Por que é tão difícil? Aparentemente é tão difícil, tem que buscar tanto, tem que pedir, tem que bater. Porque é necessário perseverar tanto e buscar o Espírito Santo. Não é para você convencer a Deus que, como eu disse, ele quer te dar o Espírito Santo. Ele está com muita vontade de dar o Espírito Santo para você, mas ele trabalha esse aspecto para que eu e você possamos entender que existe uma necessidade grande. O Espírito Santo, ele não é um produto que você pode, por exemplo, como entrar no supermercado e pegar na prateleira na hora que você quiser, de qualquer jeito, não. O Espírito Santo, ele está disponível sim, mas ele só vai ser dado na vida daqueles que entendem a sua importância. E você só consegue entender a importância de algo quando você persevera por esse algo. Deu para entender? Você só consegue entender a importância desse algo quando você persevera por esse algo. Ele é o dom mais precioso que o céu pode te dar. Deus, ele pode te dar dons, Deus, ele pode te dar talentos, se bem que tudo isso tem que ser uma manifestação do Espírito Santo. Mas o maior dom, o maior presente, a maior dádiva que o céu pode dar para um ser humano se chama o Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, você pode se perguntar, mas nós não aprendemos que eu recebo o Espírito Santo quando sou batizado nas águas? Sim, você recebe ele. Mas é necessário haver uma busca diária e uma renovação do batismo do Espírito Santo diariamente. Ellen White disse que Jesus Cristo era batizado diariamente pelo Espírito Santo. Todo dia, como eu disse para vocês, antes do sol o sol se levantar pela manhã, ele não pegava Jesus na cama, ele estava prostrado, buscando o Espírito Santo de Deus, sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus. E como eu disse, quando ele sabia que ia ter um embate maior com o inimigo, que ele ia precisar mais de poder, ele fazia suas vigílias quase que diariamente, ou ele passava a madrugada inteira buscando o Espírito Santo. Lembra, por exemplo, do que aconteceu quando ele andou nas águas? Pois é, ele passou, antes disso acontecer, a madrugada inteira clamando pelo Espírito Santo, sim. E aí ele pôde andar nas águas. Então, tudo aquilo que ele viveu, da manifestação da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus, estava proporcionalmente ligado à sua busca. Ele era Deus? Era, mas ele não venceu com seu poder de Deus. Ele venceu como estando dependente do poder do Espírito Santo. E se Jesus, que era perfeito, se Jesus que não tinha pecado, ele precisou vencer, claro, eu não estou aqui comparando a obra dele com a nossa, mas mesmo assim, se ele precisou tanto do Espírito Santo, quanto mais eu e você. Eu vou falar o que eu vou falar aqui, não para dizer, né, mas antes eu acordei mais cedo, né, para justamente clamar pelo Espírito Santo, para que eu pudesse estar aqui com vocês, para que eu pudesse falar dele, para que aquilo que eu fosse falar não fosse apenas palavras vazias. E ouça o que eu vou te dizer aqui, querido. Talvez seja esse um dos maiores erros que nós cometemos. Jesus Cristo, o Espírito Santo, não é uma teoria. Nós teorizamos demais as coisas. Nós colocamos tudo isso dentro de uma caixinha e acabamos teorizando. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui de coração para você. Você quer viver algo extraordinário de Deus durante esses 21 dias? Acorde, sim, participe aqui das programações, ouça as mensagens que serão faladas, mas, acima de tudo, dobre seus joelhos e clame pelo Espírito Santo. E você quer ver mais um efeito maior na sua vida? Faça isso antes da sala aqui. Acorde mais cedo, e já já vou te dar umas dicas para você. Acorde mais cedo, venha dobrar seus joelhos e busque o Espírito Santo. Aí sim, você vai estar vivendo na prática
essa consagração e essa santificação, que não é apenas ouvir mensagens, que não é apenas acordar um pouco mais cedo e ser, sim, apenas espectador. Você vai, na prática, clamar pelo ser que mais está disposto a te abençoar, a mudar, a transformar a sua vida. E de uma maneira prática, por exemplo, antes de falar o que é a glória de Deus, o que o Espírito Santo ele quer fazer na minha vida, na sua vida, antes de falar sobre isso, deixa eu compartilhar com você aqui uma passagem que está em 1 Coríntios. Eu tenho quantos minutos ainda, Daniel? 1 Coríntios. Oi, Paulo, com a Mônica. Mônica, informa o pastor quanto tempo ele tem, por gentileza. Mais uns 10 minutos, pode ser, pastor? Pode ser. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu queria ler aqui com vocês. Olha que interessante. 1 Coríntios 2, o verso de número. Vamos ler o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Olha que interessante. Nesses poucos versos que nós lemos, Paulo descreve 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo que ele descreve é justamente a pessoa que ele chama, ele dá esse nome, né, a pessoa natural. O que é uma pessoa natural? É a pessoa ímpia, é a pessoa que não tem nenhum tipo de relação ou de compromisso com Deus. Essa é a pessoa natural. E depois ele vai trazer para o âmbito, vamos dizer assim, da igreja, né? E dentro da igreja existe 2 tipos de pessoas. Dentro da igreja existe a pessoa que eles mesmos chamam de pessoa espiritual e daquele cristão que não é espiritual, mas que é carnal. Dentro da igreja existe o cristão espiritual e o cristão carnal. E qual é a diferença de ambos? É uma só. O cristão espiritual, ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. A vida dele é abastecida pelo Espírito Santo de Deus. O cristão carnal, não. O cristão carnal, a vida dele é dirigida por ele mesmo, por aquilo que ele acha, por aquilo que ele entende. Talvez seja por isso que um cristão carnal, ele, na sua maior parte, ele, quando não faz as coisas empurradas, ele faz as coisas por disputa, ele faz as coisas para aparecer, ele faz as coisas para ter nome, para ter fama. Enquanto o espiritual, não. Ninguém precisa ficar empurrando ele. Ele tem prazer de falar do amor de Deus. Ele tem prazer de estar vivendo as coisas de Deus. E ele não faz as coisas para se aparecer. Ele faz as coisas justamente para a honra e glória de Deus, né? Porque ele vive, ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, dentro da igreja existem esses 2 tipos de pessoas. E justamente Deus, ele quer mudar o nosso estágio, ele quer nos tirar dessa condição. E como eu disse, essa condição vai ser tirada de nós não apenas por teoria, não apenas por um conhecimento, mas por uma vida prática em você viver um relacionamento profundo com Deus. E esse relacionamento profundo com Deus, ele parte de você ser cheio ou não do Espírito Santo, de você buscá-lo, né, diariamente o Espírito Santo.
E antes de te passar algumas dicas em relação a essa busca, deixa eu ler outra passagem para vocês, a última passagem que eu vou ler, que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3, vai ser a última passagem que eu vou compartilhar. Tinha outras também, tinha outras coisas para serem faladas, mas eu não vou realmente estourar o tempo. Vocês vão ter mais 21 dias aí, mais 20 dias, né, pela frente também. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18, fala assim, ó. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha que interessante. Guarde esse verso, faça uma marcação desse verso na sua Bíblia e guarde esse verso no coração. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Queridos, olha aqui para mim, por gentileza. O que é a glória de Deus, irmãos? A glória de Deus, com outras palavras, pode ser manifestação de poder dele, no sentido de você pregar a pessoas se salvarem? Pode. Pode ser, eu creio sim que nos últimos tempos Deus pode usar pessoas para curar outras pessoas, você orar e pessoas serem curadas? Pode. Mas a grande manifestação da glória de Deus, na sua essência, me ouça bem, não é manifestação de poder nesse sentido, mas é você ter um caráter semelhante ao dele. É você ser parecido com Cristo. Você quer ver realmente se uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo? É quando essa pessoa se parece com Jesus Cristo. É quando a vida dele é semelhante à de Cristo no seu caráter. E ouça o que eu vou te dizer aqui. E é por isso que você percebe o inimigo, ele distorcendo essa mensagem, e você percebe o inimigo, ele de alguma forma, né, até trazendo uma conotação tão ruim para essa mensagem como acontece nas igrejas pentecostais. Queridos, a manifestação essencial do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o caráter dele. É pelo caráter de Deus que ele vence o grande conflito, por exemplo. Quando Satanás o acusa diante dos anjos, diante do céu, diante de cada um de nós, Deus ele vence com seu próprio caráter, mostrando totalmente o contrário. Enquanto um queria subir, queria tomar o trono de Deus, o outro desce. Enquanto um queria ser agora honrado, queria ser não sei o quê, o outro é humilhado. Enquanto um quer ser agora aplaudido, quer ser manifestado, quer ser não sei o quê, o outro é sapecado em uma cruz. Vive uma vida simples. Você percebe a diferença de um para o outro. É claro que Deus tem todo o poder, é claro que Deus tem toda a glória em sua disposição, ele é a própria glória. Mas o que de fato faz Deus vencer esse grande conflito é o caráter dele. E o que faz eu e você vencermos nesse mundo é estarmos cheios da glória dele e sermos parecidos com ele. Temos uma vida semelhante à que ele teve. E, queridos, é isso que Deus quer fazer nesses últimos tempos. Deus ele quer nos dar o Espírito Santo para que possamos ser seus representantes aqui na terra. Para que através de nossa vida, não de uma vida forçada, não de uma vida fingida, me perdoe a palavra, não de uma vida hipócrita. Deus, através da manifestação da glória do seu Santo Espírito em nossa vida, sim, ele quer te usar poderosamente para que você seja um representante dele aqui nessa terra nos últimos dias. E, queridos, eu falo algo para vocês. Deus, por conta do testemunho dos filhos dele, Deus muitas vezes é desonrado. Deus muitas vezes até usado, ele é até visto como chacota diante do mundo. Mas nesses últimos tempos ele vai levantar senhoras, famílias, crianças, ele vai levantar jovens como vocês, que entenderam essa mensagem, que não somente entenderam, mas que viveram na prática essa mensagem,
e que o buscaram de todo o coração, de toda a sua vida, e que agora, a partir disso, ele vai derramar seu Santo Espírito e você será seu representante aqui na terra. Você vai brilhar o seu caráter, o caráter de Deus aqui para as pessoas. E será impossível não glorificar a Deus através da sua vida. E eu creio nisso, eu creio que isso vai acontecer, porque Deus é bom e ele vai te usar poderosamente para isso, querido. E só de uma maneira prática, como é que nós buscamos o Espírito Santo? O que que nós entendemos? Né? Eu já fiz aqui minha parte essencial daquilo que eu queria trazer para vocês. Mas como é que nós buscamos o Espírito Santo? Lendo a Bíblia, lendo o Espírito de profecia. Você busca o Espírito Santo, se você não tiver nenhum problema, de joelhos. Não para você sentir dor. Coloque uma almofada, coloque um travesseiro, coloque uma coisa confortável e você fica na posição de joelhos. Por quê, pastor? Porque a posição, justamente de você reconhecendo que você é servo de Deus, claro, que você, né, adora somente a Ele e que você agora, sim, vai buscar o presente mais valioso do céu. Você de olhos abertos, você ora de olhos fechados na sua casa, na igreja, perdão, para você não se distrair. Mas na sua casa você não precisa orar de olhos fechados. Você pode orar de olhos abertos. E ouça o que eu vou te falar. Quando você dobrar seus joelhos de olhos abertos, você vai, olha aqui para mim, você vai agora argumentar com Deus o porquê você precisa do Espírito Santo. E você vai argumentar com ele. Aí você, com os joelhos dobrados, você vai dizer, Pai querido, e você não fala direto ao Espírito Santo. Tudo isso que eu vou te falar aqui. Você não vê na Bíblia você orando direto ao Espírito Santo. Eu não vou dizer que isso é pecado. Não é pecado, não é isso. Mas toda vez que você vê Cristo pedindo pelo Espírito Santo, você vê ele pedindo a Deus Pai. Não sei se alguns de vocês conhecem os momentos a sós, você aprende isso. Você tem maneiras de conhecer, de conversar e de buscar, né, de se relacionar com Deus. A Mônica balançou a cabeça, então ela conhece. Veja, você conversa com Jesus Cristo, né? Mas para pedir, para clamar pelo Espírito Santo, você faz a Deus Pai, em nome de Jesus. E você, com teus joelhos dobrados, você vai argumentar com Deus o porquê você quer Ele. Pai, eu quero mais poder na minha vida do Espírito Santo para me te representar. Eu tenho esse defeito de caráter. Nós estamos aqui no mês da consagração. Você vai dizer para Deus abertamente, Pai, eu gosto de mentir. Eu gosto de falar coisas erradas. Eu gosto de pornografia. Mas me dê o teu Santo Espírito para que eu não faça mais isso. Transforme a minha vida pelo teu Santo Espírito. Você vai fazer uma oração inteligente para Deus. Você vai argumentar com Deus. Ele quer ouvir você. O Espírito Santo quer ser derramado em sua... Deus quer derramar o Espírito Santo na sua vida. Mas ele quer ouvir de você o porquê você precisa dele. Qual a sua necessidade do Espírito Santo? Por que você precisa de mais poder dele? E ouça, querido, se você fizer isso, se você argumentar em nome de Jesus, você usar o nome de Jesus por várias vezes durante a sua oração, com olhos abertos, você não precisa gritar, mas você tem que ouvir a sua voz. É uma oração inteligente. E você fazendo isso, queridos, eu te falo, você vai viver milagres extraordinários de Deus. Eu tenho vivido esses milagres. A minha família tem vivido esses milagres. Minha esposa já acordou já acordou há algum tempo. Não é porque estamos aqui na programação, já é, pela graça de Deus, uma rotina nossa buscarmos o Espírito Santo praticamente diariamente. É raras vezes que nós não fazemos. Quando não é nesses horários, 5 horas, é mais cedo ainda. E Deus tem feito maravilhas. E eu sei que Ele vai fazer maravilhas também em sua vida. Que Deus te abençoe e te guie nessa jornada maravilhosa. Até mais.